Produtos que só deram certo porque as pessoas usaram errado. O Listerine foi inventado como limpador de chão, até que em 1920 as pessoas que tinham medo de ter bafo começaram a fazer gargarejo com ele. Aí mudaram a fórmula e virou o que a gente conhece. A esteira foi inventada para torturar prisioneiros. Eles precisavam andar nelas por até 6 horas seguidas sem pausa, até o dia que acharam uma boa ideia botar isso nas academias. Por fim, o chiclete foi inventado para substituir a borracha que a gente usa na escola. Só que deu meio errado e ninguém comprou. Aí botaram açúcar, corante e virou o que a gente conhece. Produtos que só deram certo porque as pessoas usaram errado. O Listerine foi inventado como limpador de chão, até que em 1920 as pessoas que tinham medo de ter bafo começaram a fazer gargarejo com ele. Aí mudaram a fórmula e virou o que a gente conhece. A esteira foi inventada para torturar prisioneiros. Eles precisavam andar nelas por até 6 horas seguidas sem pausa, até o dia que acharam uma boa ideia botar isso nas academias. Por fim, o chiclete foi inventado para substituir a borracha que a gente usa na escola. Só que deu meio errado e ninguém comprou. Aí botaram açúcar, corante e virou o que a gente conhece. E se você só comesse McDonald's pelo resto da sua vida? Esse cara resolveu comer só Big Mac no café da manhã, almoço e janta todo dia. Nos primeiros dias, ele tava bem feliz, obviamente. Mas aos poucos, ele começou a ficar com enjoo, cansado e até triste. Mas ele continuou comendo, porque só tinha vontade de comer o lanche. Depois de só 30 dias, ele engordou 11 quilos. O fígado começou a dar pau. O colesterol subiu muito e os médicos obrigaram ele a parar, porque senão ele ia de vala. Quem que dá esse nome pro seu filho? No Brasil, 188 pessoas se chamam Joelho, enquanto 1148 se chamam Senhorinha. Drogas. 26 pessoas se chamam Drogas. Carne também é um nome popular, registrado 30 vezes. Oceano foi registrado 157 vezes e é o nome mais normal dessa lista. Fora o nome normal, que foi usado 52 vezes. Samba virou o nome de 21 bebês. E argentino, de 874. Quanto tempo dura um dia de escola nesses países? No Japão, eles entram às 8 e saem só às 3. E antes de ir embora, eles precisam limpar a escola. A Finlândia tem um dos menores dias de aula, que dura só 4 horas. E eles quase não têm lição de casa nem provas. Na China, as aulas começam 7 da manhã e terminam 10 da noite. Gente, por quê? Já na Coreia do Sul, um dia normal de aula dura 8 horas e meia, mas muita gente fica depois pra continuar estudando. Já no Brasil, depende da escola. Quanto tempo dura um dia de escola nesses países? No Japão, eles entram às 8 e saem só às 3. E antes de ir embora, eles precisam limpar a escola. A Finlândia tem um dos menores dias de aula, que dura só 4 horas. E eles quase não têm lição de casa nem provas. Na China, as aulas começam 7 da manhã e terminam 10 da noite. Gente, por quê? Já na Coreia do Sul, um dia normal de aula dura 8 horas e meia, mas muita gente fica depois pra continuar estudando. Já no Brasil, depende da escola. Quanto tempo dura um dia de escola nesses países? No Japão, eles entram às 8 e saem só às 3. E antes de ir embora, eles precisam limpar a escola. A Finlândia tem um dos menores dias de aula, que dura só 4 horas. E eles quase não têm lição de casa nem provas. Na China, as aulas começam 7 da manhã e terminam 10 da noite. Gente, por quê? Já na Coreia do Sul, um dia normal de aula dura 8 horas e meia, mas muita gente fica depois pra continuar estudando. Já no Brasil, depende da escola. Duvidaram que esse menino conseguia jogar o avião de papel dentro do gol. Então, no meio do jogo, ele tacou o negócio no estádio. Aos poucos, toda a arquibancada começou a prestar mais atenção no aviãozinho do que na bola. E todo mundo tava torcendo pra ele conseguir cumprir o desafio. Aos poucos, ele ia avançando, avançando e avançando. Mas também parecia que tava indo cada vez mais devagar. E foi chegando perto até que... Gol! E se você pintar um quarto inteiro com a tinta mais preta do mundo? Essa tinta é tão preta que qualquer coisa que você pinte com ela fica parecendo um objeto 2D. Mas então, como fica um quarto com todas as paredes pintadas dessa cor? Esse cara testou e começou a pintar. Pra ela ficar o mais escura possível, ele precisou passar várias camadas. E horas depois, o quarto mais escuro do mundo ficou assim, preto. O que realmente acontece quando você joga sua moeda numa fonte. Muita gente acha que as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite, quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade. O que realmente acontece quando você joga sua moeda numa fonte? Muita gente acha que as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite, quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade. O que realmente
geralmente acontece quando você joga sua moeda numa fonte. Muita gente acha que as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite, quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade. Se você passar nessa rua, uma bolinha vai bater na sua cabeça. Nesse lugar da Polônia, toda hora cai uma bolinha de tênis misteriosa. Todo mundo que passa ali fica super confuso, porque do nada é atingido pelo negócio que parece ter caído do céu. Por vários dias, as pessoas tinham medo de passar ali, até olharem pra cima e desvendarem o mistério. Um cachorrinho que entendeu que se jogar a bolinha na rua, os estranhos que passarem vão jogar ela pra cima de volta e brincar com ele. Se você passar nessa rua, uma bolinha vai bater na sua cabeça. Nesse lugar da Polônia, toda hora cai uma bolinha de tênis misteriosa. Todo mundo que passa ali fica super confuso, porque do nada é atingido pelo negócio que parece ter caído do céu. Por vários dias, as pessoas tinham medo de passar ali, até olharem pra cima e desvendarem o mistério. Um cachorrinho que entendeu que se jogar a bolinha na rua, os estranhos que passarem vão jogar ela pra cima de volta e brincar com ele. Se você passar nessa rua, uma bolinha vai bater na sua cabeça. Nesse lugar da Polônia, toda hora cai uma bolinha de tênis misteriosa. Todo mundo que passa ali fica super confuso, porque do nada é atingido pelo negócio que parece ter caído do céu. Por vários dias, as pessoas tinham medo de passar ali, até olharem pra cima e desvendarem o mistério. Um cachorrinho que entendeu que se jogar a bolinha na rua, os estranhos que passarem vão jogar ela pra cima de volta e brincar com ele. Se você vê uma piscina assim, nunca nade, porque piscinas assim e lagos parados são um ambiente perfeito pra uma ameba comedora de cérebros, que chama Naegleria fowleri. Quando você mergulha, a água com a ameba entra no seu nariz e chega no seu cérebro. Os sintomas aparecem depois de alguns dias, e são febre, dor de cabeça e vômito. E isso é fatal 99% das vezes, então não pula aí! Se você vê uma piscina assim, nunca nade, porque piscinas assim e lagos parados são um ambiente perfeito pra uma ameba comedora de cérebros, que chama Naegleria fowleri. Quando você mergulha, a água com a ameba entra no seu nariz e chega no seu cérebro. Os sintomas aparecem depois de alguns dias, e são febre, dor de cabeça e vômito. E isso é fatal 99% das vezes, então não pula aí! Se você vê uma piscina assim, nunca nade, porque piscinas assim e lagos parados são um ambiente perfeito pra uma ameba comedora de cérebros, que chama Naegleria fowleri. Quando você mergulha, a água com a ameba entra no seu nariz e chega no seu cérebro. Os sintomas aparecem depois de alguns dias, e são febre, dor de cabeça e vômito. E isso é fatal 99% das vezes, então não pula aí! Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena, e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena, e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena, e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena, e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Ele precisava terminar a tarefa em 10 minutos, e pra isso pediu ajuda de 800 mil pessoas. Ele compartilhou o documento do trabalho no Discord, e no mesmo momento várias pessoas entraram e começaram a mexer, corrigindo, adicionando comentários, e parecia que o trabalho ia ficar incrível, e que ele ia tirar 10. Até apagarem o texto e começarem a encher o negócio de meme, desenhos e coisas aleatórias. Mudaram o título, o treco tava com 600 páginas, e quando os 10 minutos finalmente acabaram, o treco bugou. Ele precisava terminar a tarefa em 10 minutos, e pra isso pediu ajuda de 800 mil pessoas. Ele compartilhou o documento do trabalho no Discord, e no mesmo momento várias pessoas entraram e começaram a mexer, corrigindo, adicionando comentários, e parecia que o trabalho ia ficar incrível, e que ele ia tirar 10. Até apagarem o texto e começarem a encher o negócio de meme, desenhos e coisas aleatórias. Mudaram o título, o treco tava com 600 páginas, e quando os 10 minutos finalmente acabaram, o treco bugou. Esse
cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível, mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível, mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível, mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível, mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Por que os elevadores da França são tão pequenos? Eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Por que os elevadores da França são tão pequenos? Eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Por que os elevadores da França são tão pequenos? Eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Os comerciais de comida mentem pra você. Pra fazer bebida de fruta, se eles usassem refrigerante real, ficaria tudo feio e caído dentro do copo. Por isso, eles colocam as frutas dentro de slime e fica tudo lindo e apetitoso. E ao invés de usar queijo derretido, que poderia endurecer rápido, eles derretem cera e misturam um pouquinho de queijo só pra dar cor. E o resultado dá muita fome. Pra fazer um bife muito mais bonito que o real, pintam ele com graxa de sapato e desenham as marcas de grelha com delineador. Nos comerciais de cereal, ao invés de usar leite, usam cola branca, porque faz ele flutuar
flutuar ao invés de afundar. E por fim, pra fazer um café lindo e cheio de espuma, misturam shoyu com sabão. Os comerciais de comida mentem pra você. Pra fazer bebida de fruta, se eles usassem refrigerante real, ficaria tudo feio e caído dentro do copo. Por isso, eles colocam as frutas dentro de slime e fica tudo lindo e apetitoso. E ao invés de usar queijo derretido, que poderia endurecer rápido, eles derretem cera e misturam um pouquinho de queijo só pra dar cor. E o resultado dá muita fome. Pra fazer um bife muito mais bonito que o real, pintam ele com graxa de sapato e desenham as marcas de grelha com delineador. Nos comerciais de cereal, ao invés de usar leite, usam cola branca, porque faz ele flutuar ao invés de afundar. E por fim, pra fazer um café lindo e cheio de espuma, misturam shoyu com sabão. Como é a vida dos canhotos? Escrever num caderno pros destros é normal, mas pros canhotos significa sujar a mão inteira de lápis ou caneta. E é impossível escrever em lousas, porque você apaga o que escreveu com a mão. O número de carteiras na escola pra canhotos também é mísero, e muitas vezes você tem que sair pra buscar em outra sala. Usar tesoura também é um desafio. Os números nas fitas métricas ficam invertidos, e a geladeira vira uma arma. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos, e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio, e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos, e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio, e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos, e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio, e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse cara é um gênio, porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais, e ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso, ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de 100 dólares, ele voltou a andar. Esse cara é um gênio, porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais, e ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso, ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de 100 dólares, ele voltou a andar. Esse cara é um gênio, porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais, e ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso, ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de 100 dólares, ele voltou a andar. Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português. Porque em 1980, uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português. Porque em 1980, uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português. Porque em 1980, uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Como pessoas cegas veem o mundo? Inventaram um óculos que simula isso. É assim que enxerga uma pessoa com visão de túnel. Já que enxerga só luz, vê isso aqui. Quem perde a visão quando a diabetes afeta a retina, enxerga assim, enquanto a catarata te faz ver desse jeito. Perda de visão por problemas no cérebro, tipo um AVC, fica desse jeito. Quem perde a visão central vê assim. E quem tem 100% de deficiência visual não vê preto e nem branco. E sim, literalmente nada. Ai, que delícia, achar bolo na geladeira. É repolho? Que fofo, cachorrinho deitado na rua.
Como assim era uma pedra? Tá, uma galinha ciscando. Não entendi o que tem de anormal. Não é possível que era um saco. Isso aqui é um cachorro, não é possível. Mas por que ele tá no telhado? Meu Deus, era um gato. Tá, esse aqui é um cachorro. Não tem como ser outra coisa. Gato, pedra, que pá. Você tem a mente poluída? Vamos testar. Diga a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu mostrar essas palavras. Primeiro, seco, obviamente. Muito fácil. Tu. Corra. Não tinha outra opção, né? Próximo. Foca, o bichinho tão fofinho. Mais um. Tênis, muito importante pra não machucar o pé. Isso, lorota. E por fim, pingo de chuva. Coisas que aconteceram em 2025 e você esqueceu. As pessoas estavam andando com um bebê reborn no meio da rua. E o Brasil se dividiu entre quem amava e odiava os bonecos. O emoji ABCD virou risada. Saudades. Todo mundo quis experimentar morango do amor e pagou muito caro por ele. E do nada ele sumiu. Uma mulher se recusou a dar o assento do avião pra uma criança e virou influenciadora. E muita gente fez fila pra pagar R$500 no Labubu. E agora ninguém liga mais. Qual o jeito certo de escrever esses números? Primeiro, 8. Eu acho muito fofo quem separa as duas bolinhas, mas eu não consigo. Número 2. Pra mim, o jeito da esquerda é pra adultos e o jeito da direita é pra crianças. Me desculpe, eu não faço as regras. Ah, ué, tem outro jeito de desenhar? Quem que desenha o A assim? Não é possível. Letra I. Quem que começa com o pontinho? Coisa de psicopata. Não. 9. Começar com a bolinha ou com a parte reta. O único jeito possível é a bolinha. Por fim, B. Eu faço o risquinho e depois as bolinhas. O quão saudáveis são os seus pulmões? Respira fundo e agora prende a respiração. Se você já falhou aqui, tem um pulmão tão saudável quanto o de um fumante. Recomendo que você vá ao médico. Se você perdeu aqui, tá um pouco melhor, mas ainda assim não tem os pulmões muito saudáveis. Perder aqui significa que você tem os pulmões normais, saudáveis. E se você chegou até aqui, tem pulmão de atleta. E se você nunca mais comesse essas coisas? Se você parasse de comer vegetais, no começo nada mudaria. Mas logo você sentiria muita dificuldade pra fazer cocô pela falta das fibras. A sua pele e cabelo ficariam horríveis e você poderia ter anemia. Parando de comer gordura, você provavelmente acha que ficaria mais saudável, né? Mas na real, seu corpo não conseguiria produzir hormônios importantes, nem absorver várias vitaminas. E você iria de vala. Mas se você nunca mais comesse doce, no começo ia ficar bem mal-humorado. Só que com o tempo, a sua pele e dentes ficariam mais bonitos. O seu humor ia melhorar e os seus níveis de ansiedade iam cair. Por fim, se você deixasse de comer frutas, pegaria doenças muito fácil. Além de não comer várias vitaminas importantes. E fariam o seu cabelo cair e sua pele ficar muito seca. Pontos que existem, mas você nunca ouviu falar. O ponto amigo serve pra quando você escreve alguma coisa que pode soar grosseira, mas que você quer mostrar pra pessoa que não foi grosseiro. Esse serve pra mostrar que você tá sendo irônico. O exclarrogativo é uma exclamação com pergunta. Já o ponto do amor é pra mostrar amor, literalmente. Esse aqui é o autoridade, que é pra mostrar que o que você escreveu tem que ser levado a sério. E o ponto de certitude mostra que você tem certeza do que tá falando. Esse aqui marca perguntas retóricas. E esse, dúvida. Pessoas que só comem a mesma coisa todo dia. Esse cara decidiu ser vegetariano, só que ele odeia vegetais. E por isso, há 25 anos, ele só come pizza de queijo em todas as refeições. Porque é a única coisa sem carne que ele gosta de comer. Já essa britânica só come miojo. Aos 5 anos de idade, ela decidiu que só comeria isso. E hoje, com 18 anos, a saúde dela é tão ruim que os médicos falam que é igual a de uma senhora de 60 anos. Por fim, pra Ladiane só come ar, teoricamente. Desde 1940, ele diz que não comeu nenhuma comida, nem bebido nada, nem água. E ele morreu em 2020 com 90 anos. Pessoas que só comem a mesma coisa todo dia. Esse cara decidiu ser vegetariano, só que ele odeia vegetais. E por isso, há 25 anos, ele só come pizza de queijo em todas as refeições. Porque é a única coisa sem carne que ele gosta de comer. Já essa britânica só come miojo. Aos 5 anos de idade, ela decidiu que só comeria isso. E hoje, com 18 anos, a saúde dela é tão ruim que os médicos falam que é igual a de uma senhora de 60 anos. Por fim, pra Ladiane só come ar, teoricamente. Desde 1940, ele diz que não comeu nenhuma comida, nem bebido nada, nem água. E ele morreu em 2020 com 90 anos. 99% das pessoas não acertam onde o cubo tá. Duvido, eu vou acertar. Ok, por enquanto tá simples, é só prestar atenção. Meu Deus, tá ficando meio rápido, mas eu acho que eu sei onde tá. Tô acompanhando. Eu acho. Tá, fica bem mais difícil quando ele troca rápido de lugar, mas eu tô acompanhando. Eu acho que vai dar pra ganhar. Esse menino tava indo pra escola quando um policial começou a seguir ele. Pouco tempo depois, outros carros de polícia começaram a chegar e formaram uma fila atrás dele enquanto ele andava. Ninguém entendeu nada e ficou se perguntando o que ele tinha feito pra ser seguido por tantos policiais. Mas o motivo é esse distintivo que ele tava usando. Ele era do seu pai policial, que perdeu a vida enquanto trabalhava. E antes de partir, falou pro menino que ele nunca ficaria sozinho. E nesse dia, 70 policiais acompanharam ele até a escola pra cumprir a promessa. Esse cantor errou feio, porque prometeu deixar uma marca de mão em todos os seus discos sem parar
por 24 horas. No começo ele tava tranquilo, mas depois de só algumas horas ele já não tinha energia. O braço tava doendo, a sua mão tremendo, mas ele não parou. Depois de 11 horas ele mal conseguia se mexer, mas de algum jeito conseguiu continuar por causa da sua promessa. E depois de 24 horas e 42 minutos ele deu a última mãozada. Esse lanche demorou 6 meses pra ficar pronto, porque esse cara quis fazer tudo do zero. Ele começou criando a galinha que seria um hambúrguer e plantou a salada que usaria e o trigo pra fazer o pão. Depois foi pro meio do oceano pra pegar água, pra fazer o seu próprio sal. Ordenhou uma vaca pra fazer manteiga e queijo com leite. E depois de 6 meses ele experimentou o lanche e disse que era normal. Quanto tempo leva pros atores se transformarem nos seus personagens? O Jamie ficava 7 horas parado pra se transformar no Vecna de Stranger Things, pra colocar muitas próteses e muita maquiagem. E eles quase não usaram computação gráfica pra ele. Em Wicked, pra Cynthia virar a Elphaba, eles precisaram criar uma tinta verde do zero. E depois que conseguiram, ela levava 2 horas pra ficar pronta todo dia. E pra tirar, demorava 45 minutos. O Voldemort de Harry Potter levava 3 horas todo dia pra se transformar no vilão. E não tiraram o nariz dele. Isso era computação. Mas a pior transformação era do Jacob Elord se transformando no Frankenstein. O processo levava 11 horas por dia, porque quase todo o rosto e corpo eram cobertos por próteses. Coincidências de 1 em 1 milhão. O cara levantou sem ver que tinha uma ponte e abaixou na hora perfeita. Ela tava cortando um gelo e um cubo caiu perfeitamente no copo dela. Ele jogou um lápis pra cima e ele caiu perfeitamente em pé. Parecia que ele tinha errado a cesta, mas atrás tinha outra que ele acertou perfeitamente. A galinha botou o ovo e caiu suspeitosamente bem na panela do cara. Esse outdoor tinha um avião e quando ele acabou, atrás tinha um avião de verdade. Cachorros tentando carregar gravetos um pouco grandes demais. Esse pegou um galho enquanto caminhava e não largou ele nem pra fazer xixi. Já ela queria muito roubar o braço do boneco de neve e infelizmente não conseguiu. Esses três trabalhando juntas pra tirar o graveto de um lago e ele conseguiu transformar uma árvore inteira em um graveto. Meu Deus do céu. E esse conseguiu brincar de pegar graveto com um tronco gigante de árvore. Cidades com os nomes mais bizarros. Nos Estados Unidos tem uma cidade chamada Sanduíche e a polícia deles é literalmente a polícia do sanduíche. No sul de Minas Gerais tem uma cidade chamada Pintópolis. Eu só queria saber, quem nasce em Pintópolis é o quê? Na Áustria tem uma cidade chamada Fucking, mas as pessoas começaram a roubar tanto as placas de lá que eles precisaram mudar de nome. Essa aqui é Batman, na Turquia. Inferno, na Noruega. Gay, na Rússia. E por fim, na Dinamarca tem uma cidade chamada Middelfart, que em inglês significa peido do meio. Jeitos insanos que ladrões foram presos. Queriam prender um cara, mas não podiam porque ele era menor de idade. Aí a polícia foi na casa dele no seu aniversário, com bolo e Coca-Cola. E no momento em que ele fez 18 anos, cantaram parabéns pra você. Cortaram o bolo e prenderam ele. No carnaval de 2025, eles queriam pegar ladrões de celular, mas sabiam que se fossem de uniforme ia ficar muito na cara. Eles então se vestiram de Power Rangers pra ninguém perceber que eles eram policiais e prenderam uma galera. আরেকবার যদি দেখছি না তন্মীর সাথে বাজে আচরণ করতে টুকরা টুকরা করে আচ্ছা ভাইয়া রাখবো। দু একটা কি বল হ্যাঁ আজকের মতো তাহলে ক্লাস শেষ। সাবধানে সবাই বাসায় যাও, ঠিক আছে? কালকে আবার দেখা হচ্ছে। যোগ বানা ফেললেন, এমন কেন আপনি? কপাল ভালো জাফর ভয় পেয়েছে তাহলে তো আমাকে দিকের মধ্যে বসাই দিত বললাম এই জায়গায় নাকি মাগুর মাছের চাষ করে সময় নেই যে কাজের জন্য এই শহরে আসছো সেটা অতি দ্রুত শেষ করে আন্ডারগ্রাউন্ডে তন্নি আই এম সরি তুই আমাকে চিনোস চিনোস না ছাড়েন, তুই আমাকে আপনি ছাড়েন, তুই আমাকে ছাড়েন। চিনোস না আপনি সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে বন্ধু হ্যাঁ এই এ বন্ধু আপনার অঞ্চলে শুধু জাফরেরই তো সরি বলাটা ঠিক হয়নি সোহা বলো তো 7 যোগ 3 কত? ভেরি গুড। আনবো সব কিছু আনবো মার খেয়াল রাখিস আচ্ছা
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আচ্ছা বাবা, কি হয়েছে বলো তো? সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করছো? শুভ, এই শুভ, এই যে বাড়িতে আমার মা, বোন টুম্পা। আপনার? আপনাকে যদি কখনো বলা হয়। 3 দুগুণে কত? 6। গুড, ভেরি গুড। একটা ফোন আসতেছে, বুঝছো? আমি মা ভাইয়ের সাথে কথা কিন্তু এই 4 লাইন তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা, ঠিক আছে? ও এটা, আরে এটা অচেনা শহর, অচেনা মানুষ। একজনকে তো অন্তত ছিল। হ্যালো, দেরি করতেছো কেন? আমি শুভ। চাবাস। পরের 4 লাইন আবার আমরা আগামীকাল শিখবো। কি কি হয়েছে বলেন তো? জীবনটা কি রে ভাইয়া, কেমন আছিস? কেমন আছিস রে? পড়াশোনা? আসসালামু আলাইকুম মা, কেমন আছো? টুম্পা কেমন আছে? আমি ভালো আছি। কোনো সমস্যা হচ্ছে না না? কথা বলবেন না কিন্তু আমার উল্টা পাল্টা কথা কি এর দেখছো? উল্টা পাল্টা কিসের কথা দেখ? অবাক হলেন? বছরখানেক আগে পারিবারিকভাবে